A gente vai receber agora um médico maravilhoso, mas eu vou continuar com o Trio Malaquias. Vocês podem até escolher, querem ficar sentados aqui ou querem ouvir sobre colesterol, coração e etc. Eu, pelo menos, eu quero escutar, viu? É sempre bom se cuidar. Né? Então tá bom. Então vocês podem ficar à vontade, se quiserem tirar aí os instrumentos do pescoço para ficar leve, a carga, fiquem à vontade e participem também perguntando o que quiserem ou fazendo alguma colocação, porque eu vou chamar um médico aqui maravilhoso que entende muito desse assunto, tá bom? Porque, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil já superou os Estados Unidos quando o assunto é colesterol alto. Chocante, né? Eu me lembro de uma época em que a gente ia para os Estados Unidos e ficava tudo orgulhoso porque éramos saudáveis perto dos americanos. Só que, gente, 40% da nossa população está com percentual de gordura elevado. Olha que coisa séria. Isso implica em doenças cardiovasculares. A gente não está falando de ser ou não ser gordo, ser magro. Não tem nada a ver com estética. Tem a ver com saúde. E quem a gente recebe agora e que vai nos ajudar nesse quesito é o cardiologista Dr. Hélio Castelo. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer estar contigo. Prazer. Feliz 2024. Trio Malaquias aqui, já convidei para participar com a gente. Eu vou sentar aqui para ficarmos todos meio que pertinhos assim. E vocês podem perguntar, como eu já falei. Doutor, que chocante saber que nós superamos os americanos no colesterol alto. Porque a gente tem ideia de que o americano é aquele que come um montão de frango frito, hambúrguer, batata. Na verdade, assim, o que acontece é que a gente imita muito o jeito de comer do americano, né? Com o passar dos anos, a nossa comida passou a ser cada vez mais uma comida, eu digo, uma comida enlatada. Não necessariamente nem está em lata, mas enlatada que eu digo é assim, uma comida processada. Então é muito comum você vai no mercado e ao invés de você comprar a comida lá, enfim, sei lá, a carne, o peixe, o frango, seja lá o que for, a verdura, você come uma coisa já meio processado. Então, para que aquele alimento dure muito tempo, ele tem que ter algum conservante, ele tem que ter gordura, ele tem que ter alguma coisa lá dentro. Então é difícil você ter muita coisa desse tipo de alimento que não tem alguma coisa ruim para o nosso corpo. Isso sem contar que o colesterol e o triglicérides, que é outro tipo de gordura, eles acompanham muito a genética, a hereditariedade. Então é fácil a gente imaginar que se você tem 2 pessoas com colesterol alto, tem maior chance da criança nascer com uma propensão de colesterol alto. Então, conforme você vai aumentando a base aqui, você vai aumentando em cima também, porque vai tendo mais gente nascendo com as propensões para isso. O que é o colesterol alto, pensando no quanto ele afeta a nossa saúde cardiovascular? Bom, só para que todo mundo entenda, o colesterol ele é fundamental. Nós temos que ter colesterol no corpo, né? O colesterol ele participa da formação dos nossos hormônios, das membranas das nossas células, etc. Então, tem que ter colesterol. Só que tem que ter numa quantidade boa. Para falar em números um pouco, o público gosta de números, a gente não dá muita bola para o colesterol total hoje. A gente vê o HDL, que é o colesterol bom. Esse HDL é uma sigla americana que é de alta densidade. Por que ele é bom? O HDL tem que estar acima de 40, é o ideal. Ele tem que estar um pouquinho mais alto. Quanto mais alto o HDL, mais proteção nos dá. Porque o HDL não gruda nos vasos, ele não entope os vasos. Ele seria um pouquinho detergente, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Ele compete com o outro, que é ruim, então com isso entope menos. O HDL maior que 40, ele só sobe geralmente ou a pessoa tem aquilo na sua constituição, isso as mulheres na fase fértil, os hormônios femininos dão esse colesterol um pouco mais alto, o colesterol bom. O HDL. Bom, o HDL para elas. E outra coisa que aumenta o HDL é exercício físico. O LDL é o colesterol ruim, que é de baixa, L vem de low, que é baixa densidade. Ele gruda na parede dos vasos. Ele tem que ser, para uma pessoa que nunca teve nenhum problema cardiovascular e é de baixo risco, por exemplo, um jovem, ele tem que ser abaixo de 130. Se a pessoa já teve algum evento,
Aí vai depender do tipo de evento, pode ser abaixo de 100 ou até abaixo de 70. Então, muitas vezes a gente precisa entrar com remédio. Olha lá. Agora, tem muita gente que fala que remédio para baixar colesterol faz com que a pessoa sinta dores nas articulações. E tem muita gente largando esses remédios por conta dessas dores. Isso é mito ou é verdade? Não, não é mito. É claro que os remédios evoluíram muito, Cláudia. E volto a falar, remédio não toma o remédio que o vizinho toma. O remédio não pode fazer automedicação. Então, assim, os remédios antigos, eles davam muito mais efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é dor muscular e dor nas juntas, tá? Hoje, os remédios mais novos dão muito menos isso, tá? E muitos desses remédios mais novos estão disponíveis na forma genérica, que é um pouco mais barato, ou em algumas cidades até na farmácia popular. Então, nós conseguimos tomar. Existem as pessoas que têm uma certa intolerância a esse tipo de medicação. Aí nós temos outras classes de remédio que podem ser usados e hoje já existe no Brasil, aí infelizmente o preço ainda está muito alto, são medicações que estão chegando, que são injetáveis, que você usa uma vez por mês e está para chegar a uma medicação de uma vez cada 6 meses você dá para a pessoa. Mas como você já adiantou, pena que o preço chega tão alto para a gente, né? É triste, a gente não consegue arcar com essa conta cara. Nós estamos dando esses medicamentos, quer dizer, hoje, vou ser bem sincero, eu acho que eu prescrevi esse medicamento 1 ou 2 vezes até agora, e a gente escolhe principalmente para aqueles pacientes que têm, a gente chama de hiper é muito, colesterolemia, colesterol no sangue, hipercolesterolemia familiar. O que é isso? São famílias inteiras que têm colesterol extremamente alta desde jovem. Então, você pega, às vezes, um garoto de 11, 12 anos de idade, que é magrinho, etc., corre, brinca, com o colesterol lá em cima. Porque vem de família, é uma doença grave e que você muitas vezes tem que tratar de uma forma muito mais intensa, porque ela pode trazer problemas cardiovasculares muito precoces. Então, vamos lá. Veja se eu entendi. A gente tem lá nossas artérias, né, com sangue, fazendo esse caminho, esse percurso. O colesterol é a gordura, de modo geral. A gordura boa vai combater ali a gordura ruim e vai liberar essa passagem para que esse sangue circule perfeito até chegar no coração? Na verdade, as artérias, que são todos os vasos que saem do coração levando oxigênio para todo o nosso corpo. A parede dessa artéria, ela se inflama e começa a... Quando o colesterol está alto. Isso. Uma das causas é o colesterol alto. E faz com que o colesterol penetre na parede do vaso. Tá? Essa obstrução, que é o entupimento, então imagine que você tem uma artéria aqui, a artéria é um tubo, e você começa a acumular o colesterol. Todo mundo acha que esse colesterol está solto aqui. Não, ele entra dentro da parede do vaso e começa a fazer uma bolinha para dentro da artéria, tá? Esse entupimento, isso que é a grande sacada, esse entupimento pode levar para chegar no entupimento grave, que é geralmente entupimentos acima de 70%, que podem causar infarto, AVC, obstrução nas pernas, etc., pode levar até 20, 30 anos. Por que isso é importante quando nós descobrimos isso? Que se você mudar hábitos dos jovens, das crianças, talvez você vai mudar a história natural no futuro. Então nós temos aí o problema da alimentação, que alimenta-se mal, e tem um segundo problema, que não se faz mais tanta atividade física como se fazia, principalmente a molecada, jovens, que ficam no computador e não jogam bola na rua. Entendeu? A rua também não anda tão segura. Não, eu falei jogar bola na rua, mas pode jogar no campinho. É verdade, mas a gente, olha, eu sei que assim, o desenvolvimento da sociedade traz benefícios, mas traz muitos malefícios também, né? Dá vontade de voltar no tempo, não dá, meninos? Vocês jogavam bola na rua? Olha lá, isso aí não tem preço, né? Joguei até entrar na faculdade. Você jogou até entrar na faculdade. Tempo bom, né? Brincava de esconde-esconde, polícia ladrão, pega-pega. Claro.
Olha lá, é uma maravilha, isso é bom demais. E a gente não tinha tanto acesso a tantos industrializados também, né? Exatamente. A mãe saía no portão e gritava teu nome, e falava, pera mais um pouquinho, mãe. Era assim mesmo. É. Então, se a gente hoje tratar, estimular a criança, o jovem, dentro das escolas, até uma alimentação mais saudável, tirar as porcarias que tem em cantina e ao mesmo tempo, fazer eles correrem, é possível que você vá, pelo menos, atrasar a doença. Entende? Vai jogar mais lá para frente. Agora, minha pergunta é, imagina um adulto que não teve esse cuidado, então já chegou aí, sei lá, depois de 20, 30 anos, com colesterol alto, né, com algumas possibilidades até de um entupimento. Se ele tomar a medicação de forma correta e começar a se cuidar, ele consegue se livrar dessa consequência ou não? Ele vai ter um problema no coração? Então, ele tem tem algumas coisas que o remédio faz. Primeiro, ele não vai eliminar por completo a placa que já se formou. Tá. Então, vamos dizer assim que nós fizemos algum exame agora, notamos que tem lá, numa arterinha tua, importante, uma plaquinha de menos que 50%. É um entupimento discreto a moderado, que não precisa tratar especificamente com cirurgia, stent, aquelas coisas todas, mas tem alguma coisa, tem que tratar. Então, o que a gente faz? A gente passa a medicar você com medicação para o colesterol. Para quê? A gente diz que é para pacificar. Essa palavra que a gente usa, por quê? Porque uma vez que essa plaquinha começou a crescer, ela tem maior chance de se machucar pelo fluxo do sangue e tornar de 60% a 70% em 100% de uma hora para outra. Quando eu dou o medicamento, primeiro, eu estabilizo ela. Tem grande chance de eu segurar ela por muito tempo. A vida toda, a gente não sabe. Alguns sim, outros não. Né? Mas diminui a chance de ela romper. Quando ela rompe, ela causa o evento agudo, que é o infarto, que é o AVC. Então, é um mecanismo de tratamento. Tá? Nós não temos ainda nada hoje que funcione como total detergente. Sabe aquele negócio que você joga na tua pia quando está entupido e limpa tudo? Não existe ainda hoje. Essas medicações todas, quando elas diminuem 5, 10% da placa, que não é efetivo para fazer ela desaparecer toda. Tá? Então, os tratamentos são coadjuvantes. Perfeito. É importante a gente realmente, acho que seguir uma dieta adequada, praticar exercício físico, isso desde sempre, né, o quanto antes. Mas foi muito bom também a gente saber que se percebeu que não fez, ainda dá tempo de modificar. Eu acho que só mais uma coisa para falar, Cláudia, vale a pena fazer o diagnóstico o mais precoce possível. O que seria esse diagnóstico? Quais são esses exames necessários, doutor? Então, para as pessoas primeira coisa é passar, eu sempre falo isso aqui no teu programa, que é um programa de grande audiência, eu falo, primeiro passar num médico que te examine e te ouça. Por quê? Porque hoje não existe mais essa coisa de o mesmo check-up para você é para mim ou é para a menina de 20 anos. Então eu te ouço e entendo que a Cláudia tem tantos anos, tem tantas pessoas na família com doença, tem esses hábitos, tarará, converso com você, te examino inteira. Aí eu pego e falo assim, bom, eu eu tenho exames que eu faço para detectar se tem alguma obstrução nas carótidas, através de ultrassom, que é muito simples. Eu posso você fazer um teste de esforço, que vai me dar uma suspeita se tem alguma coisa no coração, ou até uma angiotomografia cardíaca, que vai determinar também. Tudo isso dá para fazer pelo SUS e por convênio, quer dizer, é disponível para todo mundo. Tá? Então, tem alguns exames que eu posso fazer que já me dá um indício de que nós temos uma doença já ativa que chama aterosclerose. A aterosclerose é a doença causada pelo entupimento da parede dos vasos. Ou pela doença da parede dos vasos pode levar a entupimento. Então, uma vez detectando precocemente, a gente começa a agir. Perfeito.
Vou te pedir 2 minutinhos e vou te convidar para participar do programa com a sua pergunta. Qual é a sua dúvida em relação à saúde do seu coração? Manda pra gente, Vida Melhor Oficial. Quero um monte de perguntas. Vocês, meninos, têm alguma dúvida? Já tem alguma pergunta na cabeça? Se não tiver, pensa aí que daqui a pouco vocês fazem. Então tá, então pensa aí que já eu volto com todos vocês, tá bom? Pra gente continuar aprendendo sobre o nosso coração. Trio Malaquias, vocês têm alguma dúvida sobre coração, sobre colesterol? Eu tenho uma pergunta. É isso aí, só certeza é bom. Olha, é isso que a gente tem que fazer, exame e mudar estilo de vida, né? É verdade. A gente tem que ter consciência aí do que a gente está escolhendo diariamente para nossa vida. Vou pedir para a produção já liberar aqui no nosso vídeo wall as perguntas do nosso telespectador. Se você ainda não mandou as perguntas, você pode enviar através do Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram oficial. Cleide Pires, meu esposo está com colesterol total em 234. O que pode acontecer se ele não fizer um regime para eliminar? Um regime elimina o colesterol? E você disse ainda há pouco que o colesterol total não é tão levado em conta. Na verdade, o colesterol total é a soma dos outros, tá? Então, o colesterol total, o normal, é até 200. É que a gente não leva em consideração ele sozinho. Porque se você tiver ele 200, mas tem muito alto HDL, não tem tanta importância. Então é importante saber se o LDL é alto, deve ser alto, e quanto é o HDL. Os homens, de um modo geral, eles, conforme vai passando a idade, eles tendem a ter LDL, que é o colesterol ruim, mais alto, que aí é péssimo, e HDL mais baixo, que aí é pior ainda. Então, o homem, por isso o homem tem maior risco cardiovascular que a mulher, um dos motivos é esse. O regime ajuda. Se esse aumento do colesterol for mais às custas daquela vida não saudável que ele estava levando, o regime pode até resolver. O primeiro passo, por isso eu sempre falo para os pacientes, o remédio é o caminho mais curto, mas não necessariamente é o melhor, sempre. Mesmo que você vá tomar remédio, você tem que mudar seu estilo de vida. Então, você tem que comer melhor, etc. Porque eu te dou uma dose agora do remédio X, aí você passa a comer cada vez mais, cada vez eu preciso aumentar essa dose, etc. Pode ser que uma hora não tem mais efeito. Então, o primeiro passo seria, se não está tão alto assim, seria o regime realmente. E o que pode acontecer com ele se ele não fizer nada disso? Ele tem maior chance de desenvolver a doença cardiovascular se ele já não tiver. Então, quanto mais colesterol, mais alto ele tiver o colesterol, é como se a gente colocasse cada vez mais lenha na fogueira, entendeu? Toda aquela formação de placa, aquela inflamação que acontece nos vasos, fica mais estimulada. Agora, a doença cardiovascular, antes de um infarto, ela é uma doença assintomática? Maioria das vezes, sim. Ou seja, a pessoa está lá cheia de placas, prestes a infartar, mas ela não tem sintoma? A maioria, sim. Geralmente ela tem sintomas, mas muitas vezes os sintomas são discretos e ela não percebe. Então, por exemplo, até uns anos atrás, a gente achava que a pessoa que tinha um infarto fulminante, que é o pior, que é aquele infarto que leva à morte súbita, tá? A maioria não tinha sintoma, como o próprio nome diz, morte súbita. Hoje a gente sabe que mais de 50% experimentam algum sintoma, pelo menos nos 30 dias que antecedem o quadro fatal, tá? E quais são os sintomas? Às vezes pode ser dor no peito realmente, todos aqueles sintomas enormes, só que a pessoa não dá bola. Mas pode ser uma coisa meio boba. Por exemplo, a pessoa sobe escada sempre e ela começa a subir e fala, estou cansando mais. Ou ela vai fazer uma atividade e falta o fôlego. Ou ela transpira e sente uma tontura numa hora que ela está exercendo um esforço físico. Quer dizer, ela pode ter alguns sintomas que enganam ela. Se for mulher e se for idoso e se for diabético, o risco é maior de ter sintomas bobos e não perceber. Então, as mulheres têm uma tendência a sintomas mais discretos, os muito idosos também, principalmente acima de 80 anos, e os diabéticos.
Olho vivo aí, gente, muita atenção, hein? A Cleide Pires pergunta, tenho algumas dores finas no pescoço, isso pode ser alguma veia entupida? É engraçado, né? Dor fina, né? Isso a gente ouve. É dor fina, dor mas grossa. Mas uma dor fina, eu até consegui imaginar que né, um negocinho assim. Parece uma agulhadinha, né? Uma agulhadinha, isso. Então, assim, dor no pescoço não é o mais comum. Problemas de entupimento no coração, que é o infarto, né? A angina que precede o infarto, pode dar dor em qualquer lugar, acima do umbigo até aqui. Entendeu? Tanto que eu falo uma frase que minha mãe falava quando entrava no mar, que ela falava, água acima do umbigo é sinal de perigo. Eu falo, dor acima do umbigo é sinal de perigo. Então, assim, a dor relacionada ao coração pode ser na boca do estômago, pode ser no tórax em qualquer lado, geralmente é mais à esquerda, e eu já peguei pacientes com dor no pescoço e dor na nuca, e até que foi no dentista achando que era dor de dente. Então, pode ser, pode, não é o mais comum, mas pode. Na dúvida, é melhor procurar um médico, né? Tá tudo certo aí, meninos? Alguém já sentiu algum desses sintomas? Já? Me conta aí, o que você sentiu? Aqui que eu preciso urgentemente mandar um exame para esses dias. É mesmo? O que vocês andam sentindo, meninos? Cansaço. Às vezes eu tenho essas tonturas também. Eita! Estou exercendo alguma coisa física. Tá valorizando o que faz. Então, Não vamos negligenciar o sintoma do amigo. Olha lá, começa 2024 no amor. É uma coisa que a gente tem que valorizar, é se além do colesterol, se descobre, é se a pessoa tem mais fatores de risco. Quanto maior o número de fatores de risco, maior o risco, como o próprio nome diz. Então, homem, maior que 50, maior de 40 anos, na verdade, se tem diabetes, se tem hipertensão, se tem colesterol alto, obesidade, sedentarismo, se fuma. Então, você vai... Família, a parte genética. Também influencia? conta, muito. Pai, se já teve alguma Muito. doença, mãe? Principalmente os próximos. Pai, mãe, irmão, ou até filho, né? Pode ser contrário, e que se teve problema cardíaco precoce, que a gente diz, abaixo de 65 anos. Ligou aí o sinal vermelho? Ligou? Fiquei mais atento. Preocupou. A Fátima Regina diz assim, qual a relação entre colesterol e as doenças cardiovasculares e qual tipo de colesterol causa infarto? Isso nós acabamos de responder. O colesterol que mais causa problema cardíaco é o LDL, que é o colesterol ruim, mas o triglicérides aumentado, que não é colesterol, mas é um tipo de gordura, também colabora. Perfeito. Próxima pergunta. Feliz Ano Novo, Fá Regina. Vamos virar aqui a página, produção. A Sueli Venâncio, boa tarde. Minha mãe tem colesterol, vamos imaginar que é alto, porque colesterol todos temos. Sente muita dor nas pernas. Ela estava tomando simvastatina, mas ouviu falar que esse remédio não é bom. Só para quem já teve algum problema como trombose, AVC, etc. Isso é verídico? Não. A simvastatina, na verdade, se você pegar o final da palavra, que é estatina, é uma classe de medicamentos para colesterol. Então, você tem simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, tem um monte. Tá? Simvastatina é uma pouquinho mais antiga, nós ainda usamos. Ela abaixa o colesterol. Se o colesterol é alto, volta aquela conversa. A primeira coisa é mudar estilo de vida. Se com isso não abaixou, tem que tomar um remédio. Se vai ser a simvastatina ou outra, aí depende do médico dela. Tá, mas não pode parar de tomar um medicamento indicado por um médico, porque alguém falou que não era bom, né? Tem que conversar com o médico. Eu já ouvi falar que as estatinas causam as dores articulares. Perguntei agora para o médico, ele falou que pode causar, mas que existem outros remédios que não causam dores. Hoje elas causam em menos de 10% dos pacientes. Então é tipo nada, né? Porque o remédio já deu aquela boa evoluída. Então tem que conversar com o médico, gente. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de minha vizinha falou, meu amigo falou. Médico é médico, eles não estudam pouco, não. Para você ser um médico especialista num assunto, você estuda pelo menos 12 anos. 12 anos e depois a vida inteira, porque a medicina é uma ciência em constante evolução. Ela não para, todo dia tem descobertas, o tempo inteiro vocês estão estudando, né? Todo dia. Eu vejo isso porque eu tenho um cunhado médico, uma irmã médica, e eles estudam sem parar. É assim a vida do médico.
Próxima pergunta, gente. Obrigada, Sueli Venâncio. Feliz ano novo. Agora a pergunta é da Audilaine. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Meu filho de 8 anos está com colesterol alto. Me diz o que faço para baixar. Tem algum chá ou é só comida mesmo? Então, Audilaine, se é uma criança de 8 anos, eu sugiro levar no médico, porque pode ser, eu não sei se ele é obeso, como é que é a alimentação dele, etc. Mas geralmente nessa faixa de idade pode ser aquela hipercolesterolemia familiar que eu falei. Então, se for, seria interessante ele ter um acompanhamento bem de perto de um médico para orientar bem nutrição e etc. Fazer bastante atividade física, não precisa entrar numa academia. Ainda mais uma criança de 8 anos. Deixa brincar, correr na rua, jogar bola, né? Estimular a correr. Dá uma olhada no que ele está comendo. Pode ser que ele esteja comendo muita bolacha, muito salgadinho, muita besteira. Então vai ter que trabalhar bastante a alimentação. E, em alguns casos, em criança a gente demora mais, às vezes precisa entrar com remédio, mas é mais difícil. Geralmente a gente leva de outra forma. Eu me lembrei que a minha filha, nessa fase de 8 anos, assim, ela teve colesterol alto, tomava Zetia na época. Zetia. E depois baixou, equilibrou e ela nunca mais teve colesterol alto. Pode ser um desequilíbrio hormonal que as crianças também passam, entende? Então, é por isso que tem que acompanhar com o médico, até porque é criança, né? Então, a gente tem que pensar no futuro dela. Algum recadinho final? Não, acho que é só isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Um feliz 2024 e diminuir todos os seus fatores de risco, inclusive ser mais feliz, estar com as pessoas que você ama, que isso melhora também a doença cardiovascular. É importante. Sabe, doutor, que hoje eu tomei uma decisão seríssima aqui no programa, já conversei até com a minha produção. A gente, a partir de, quando possível, talvez amanhã já, mas aqui pra frente, a gente vai procurar fazer só comida saudável. Já até vai ser descascar mais, desembalar menos. Que bom. Né? Melhor, Maravilha. porque a gente precisa não só promover saúde quando eu sento aqui para conversar com o médico, mas promover saúde também nas receitas que a gente passa para você que está em casa. Então eu sei que Parabéns. eu amo um doce, quem não gosta, mas a gente já sabe dos malefícios do açúcar, da gordura em exagero, então a gente vai dar uma mudada aí na nossa culinária. Mas eu quero saber a sua opinião. Vou pedir para a produção colocar agora uma enquete no Instagram, pode ser no meu Instagram e no Vida Melhor Oficial, quero nos dois, quero saber, gosta dessa decisão? Comida saudável, descascar mais e desembalar menos? A gente vai compartilhar aqui com os chefes receitas de saladas, de sopinhas, de comidinhas, comida de verdade, sabe? Na intenção de te ajudar a seguir um estilo de vida mais saudável. Gostou dessa? Adorei. Parabéns, Cláudia. Precisa, né? Eu acho que precisa. Porque você transmite para muita gente. Então, e muita gente se vê em você. Então, acho que a hora que você mostra aí, olha, ao invés de eu estar fazendo, sei lá, uma coisa cheia de leite condensado e açúcar, eu estou fazendo uma coisa com muita fruta, etc. Tal, que pode ser doce também até, né? A pessoa fala, peraí, vou fazer aquilo que a Cláudia Vou seguir falou. nessa linha, Eu acho essa bem é a bacana. intenção. Acho que vai ser muito bom. Doutor Aurélio, muito obrigada mais uma vez. Eu te desejo um ano maravilhoso. Eu estava pensando, na hora que eu te vi entrando aqui, eu falei, gente, eu conheço o doutor Aurélio há tantos anos. Eu cito um ensinamento seu no meu primeiro livro, então tem pelo menos 12 anos que a gente se conhece. É muito tempo, né? Maravilha. Bastante tempo. Então, continue vindo sempre ao programa. Obrigado. Ajuda bastante a gente também. Olha, e qualquer dúvida, você pode entrar no Instagram SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, e também no Instagram do Grupo Angiocárdio, que aí eu também respondo as perguntas. Ah, maravilha. Grupo Angiocárdio. Quer tirar alguma dúvida? Grupo Angiocárdio. Quer marcar uma consulta com o doutor Hélio? Entra lá no Grupo Angiocárdio, que você já vai ter o canal certinho para chegar até ele. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Até mais. Obrigada. Bom ano.